falar de reanimação cardiopulmonar e a gente vai falar sobre preparo para prevenção, suporte básico, suporte avançado, monitorização e suporte pós-PCR, né? E aí, por onde que a gente deve começar a entender sobre a reanimação cardiopulmonar? Claro, Recover, né, que é a nossa diretriz na veterinária sobre a reanimação cardiopulmonar. E recentemente a gente já teve uma atualização desse Recover, principalmente uma atualização sobre reanimação cardiopulmonar em neonatal. O que basicamente a gente vai falar hoje é do Recover adulto, que é a nossa maior recorrência na ambulância. Então, o que é importante a gente entender sobre a reanimação cardiopulmonar? É necessário que a gente tenha pré-estabelecido tudo que a gente vai fazer durante o processo de reanimação. Então, a gente entender o passo a passo do que precisa ser feito, entender quem vai fazer, qual que é a equipe que está associada a isso, entender como que a gente vai encaixar esses passos dentro da equipe que a gente tem, porque às vezes nunca vai ser o cenário ideal, que a gente vai ter uma pessoa para cada função, e às vezes aquela mesma pessoa vai ter algumas funções diferentes e a gente vai ter que conseguir conduzir da melhor forma no cenário que a gente vai estar. Aqui é de American Heart Association, que é da medicina humana. Eles têm uns artigos que eles já determinam como que você tem que trabalhar dentro de um cenário de uma parada cardiorrespiratória. Aqui a gente tem a parada cardiorrespiratória no meio intra-hospitalar e uma parada no extra-hospitalar. Então, o que eles falam, né? Recrutamento e prevenção precoce, então reconhecimento, desculpa, e prevenção precoce, a gente entender qual que é o nosso paciente com maior risco de parada, e se a gente ter uma parada, a gente reconhecer isso da uma forma mais breve possível, acionar o serviço médico de emergência, iniciar a reanimação, desfibrilação quando necessário, e os cuidados pós-parada cardiorrespiratória e a recuperação. Então, eles pré-estabelecem já uma cadeia de ações que precisam ser feitas numa parada cardiorrespiratória que é intra-hospitalar. E aí, na extra-hospitalar é um pouco diferente, mas segue a mesma ideia. Então, a gente tem que acionar um serviço de emergência, primeiramente. Acionando o serviço de emergência, a gente reanimar, começar, né, a receber de qualidade, que são as massagens. Se a gente estiver num ambiente, numa academia, num shopping, alguma coisa assim, que eles têm esses aparelhos de desfibrilação, essas coisas, e tem alguém treinado para isso, a gente pode iniciar também desfibrilação. E aí, com o serviço médico, a gente já inicia a parte mais avançada dos cuidados, e o pós-PCR e recuperação também. Muito importante, né, para a parada, a gente tem que treinar bastante, que eu acho que é a maneira mais fácil que a gente vai ter de fixar todos os processos de reanimação. Estudar é essencial e colocar em ação tudo que a gente aprendeu na teoria, né? E a gente não ter medo de colocar em ação, porque às vezes a gente sabe tudo na teoria, chega na hora da emergência a gente trava, mas a gente tentar não travar na hora, isso vai questão de muito treino, para você pegar confiança e saber ter assertividade nas suas ações, você entender se eu estou fazendo isso por tal razão, e não ficar com medo, não, será que eu devia ter feito isso? Devia ter feito aquilo? Para a gente conseguir colocar isso em ação. Pontos cruciais, né? Uma familiarização da equipe, né? Com as recomendações da reanimação, então tem que ter uma equipe que é atualizada, não adianta só uma pessoa da equipe entender todo o processo que envolve uma reanimação, mas precisa que toda a equipe esteja atualizada. Comunicação é um negócio que eu vou falar, que é um dos pontos que acho que é muito importante, não só na parada cardiorrespiratória, mas uma boa comunicação, ela engloba tudo na sua vida, que a comunicação assertiva e uma comunicação clara, ela melhora em 90% do seu trabalho em todos os aspectos. Então, acho que uma boa comunicação dentro da equipe, e especificamente na reanimação, pode mudar até o desfecho do seu paciente. E um checklist sobre o que não pode faltar na sua sala de emergência ou, no nosso caso, na ambulância. Aí, comunicação em cadeia fechada. Basicamente você, como líder da equipe que está fazendo a reanimação, você vai pedir para o seu enfermeiro ou para quem está te auxiliando falar, aspira 1 ml de adrenalina. E o enfermeiro que vai aspirar, ele tem que te repetir o que você pediu como forma de afirmação e do que ele fez, e que de fato ele fez aquilo que você pediu e na mesma proporção. Então,
aspira 1 ml de adrenalina. Aí ele vai falar, aspirado 1 ml de adrenalina. Então ele repete o que você fez de uma forma afirmativa para você entender que ele fez de fato o que você pediu e não ter erro nessa troca de informação. Porque às vezes você pede para fazer uma coisa, ele entendeu uma outra coisa, e se ele não te afirma, não te confirma, às vezes ele puxa, te entrega, você administra e às vezes está errado ali o que ele puxou, o volume que ele puxou. Então, a comunicação em cadeia fechada, basicamente, você fala, a pessoa confirma, repetindo o que você falou, e aí você tem a maior assertividade na hora da ação. Que a gente coloca também, principalmente na sala de emergências, quadros de dose, que às vezes é um pouco mais difícil da gente calcular tudo ali na hora da emergência, a gente fica um pouco mais nervoso. E os algoritmos de PCR, em alguns lugares também tem certinho o passo a passo de uma reanimação que você pode usar como consulta. Mas não é algo que você vai parar, ficar olhando ali, lendo no meio de uma parada. Então é algo para você fazer uma consulta rápida. Ah, não sei qual dose, acho que eu coloquei aqui. Aqui é basicamente o algoritmo de reanimação que eu coloquei aqui, que ele fala passo a passo, tendo recover, ou passo a passo do que você vai fazer no suporte de reanimação. E aqui é o cálculo de doses que eles colocam no próprio recover também, para consulta, sobre as doses e volume de acordo com o peso de cada paciente. Então, ó, peso de 2,5, 5, 10, 15, então aqui é a epinefrina dose baixa. E aqui a gente já vê também, até mais apagadinho, nessa nova recomendação do recover, a gente já não tem dose alta e dose baixa de adrenalina, a gente só tem a dose baixa sobre a desfibrilação. Ele também coloca aqui sobre os joules, né? A gente utiliza basicamente o externo, né? External, de externo, né? E não, ele não é interno, que vai de 4 a 6 joules por quilo. Aí ele vai aqui te dando de acordo com o peso, quantos joules você vai carregar no seu desfibrilador. Esse externo do corpo, né? Tem o interno, que você vai direto no coração, né? Ah, tá. Mas aí só vai ser indicado quando você estiver fazendo uma cirurgia de peito aberto. Então aí... Esse também mudou no novo recover, não mudou? Mudou também o novo recover. Que é esse daqui. O Jaules, que acho que vai até 4 agora, de 2 a 4. É que depende do tipo de desfibrilador que você utiliza. Importante, né? Ter uma boa liderança ali na sua reanimação, né? Que vai estar correlacionado diretamente no seu sucesso da reanimação em si, sobre reconhecer ele vai ter o papel de reconhecer cada integrante da sua equipe e saber qual integrante da sua equipe tem mais facilidade com determinado passo, né? Então, é melhor na reanimação, outro na ventilação, outro na intubação, outro puxa a dose, outro contabiliza o tempo. Então, o líder da reanimação que ele vai ter esse papel de reconhecer qual que é o papel de cada um e saber quem tem mais facilidade com o quê. E, identificando isso, às vezes identificar também a dificuldade de cada um também é importante para a gente conseguir melhorar aquela pessoa naquele ponto que ele precisa ser melhorado, né? E aí isso entra aqui muito no feedback da pessoa. Então, tanto positivo quanto negativo, você entender o que aquela pessoa precisa melhorar ali no processo de reanimação, o que ela precisa prestar mais atenção, o que ela precisa treinar mais, e aí esse vai ser o papel do líder da reanimação nesse quesito. Então, reconhecimento precoce do nosso paciente parada, e aqui envolve também a gente entender, é que no nosso caso na ambulância, a gente só pega os pacientes graves, mas se a gente entende e reconhece que aquele paciente tem um risco iminente de uma parada cardiorrespiratória, você já consegue deixar tudo meio pré-pronto ali, pensando numa parada cardiorrespiratória. Você já deixa uma dose de adrenalina calculada, uma dose de atropina calculada, um tubo ali por perto, compatível com o tamanho do paciente. Os ventiladores você não está utilizando, você já deixa no esquema ali para você utilizar, porque isso vai te facilitar se de fato esse paciente evoluir para uma parada. Então, saber reconhecer, tanto precocemente que o paciente parou, quanto reconhecer qual é o paciente que tem maior risco de uma reanimação é muito importante nesse ponto. Então, reconhecer uma parada, já iniciar imediatamente a massagem cardiorrespiratória e posteriormente você fazer um ganho de vias aéreas aí, que é de fato a intubação do nosso paciente. A gente entender a diferença dos nossos pacientes e o que isso vai impactar na massagem cardíaca dos próprios, né? Então, a gente tem um paciente minúsculo, né? Vai de um Pinscher a um Doberman, o dog alemão.
E são diversos tipos de tórax, né? Em cada tórax a gente vai ter um tipo de massagem que a gente pode utilizar. Nesse caso aqui, tem dois tipos específicos, né? Tem uma massagem de compressão, né, em bomba cardíaca e bomba torácica. Basicamente, a bomba cardíaca a gente massageia na região topográfica mais compatível ali com o coração, que aí a gente faz uma compressão direto no coração para a gente fazer a injeção do sangue de forma mecânica, né? E na bomba torácica a gente massageia, o foco da nossa massagem não vai ser direto no coração, mas no tórax em si, porque essa injeção vai ser realizada pela diferença de pressão que vai dar dentro do tórax com a nossa massagem. Então a gente tem essas duas possibilidades de massagem, que é basicamente essas duas aqui. Então aqui a gente tem massagem bomba cardíaca, que a gente posiciona a nossa mão direto no onde topograficamente seria o coração. E aqui a gente tem uma massagem bomba torácica, que a gente massageia o tórax do paciente, aí a injeção de sangue do coração vai ser por diferença de pressão. Basicamente aqui, tórax estreito e profundo, a gente pode fazer massagem bomba cardíaca, e cães grandes de tórax largo, massagem bomba torácica. E a gente tem um outro porém, que é os bulldogs de tórax, que é em barril que eles falam. Então esse a gente tem a indicação de virar eles em decúbito dorsal e fazer uma massagem direto no tórax por cima mesmo. Porque lateralmente você não tem uma posição para você massagear, porque sua mão vai escorregar, sua massagem não vai ser efetiva. Então eles já indicam fazer essa massagem de barriga para cima. Muito na parte ergonômica da coisa, a gente entender a nossa posição com relação ao paciente, né? Então, a gente ter uma massagem efetiva vai muito também do nosso posicionamento, porque tem gente que faz a massagem e fica flexionando o cotovelo, que não é algo que não é para fazer. Então você tem que deixar o seu braço estendido e fazer o movimento com o corpo, né? Jogar o seu corpo com peso para você conseguir fazer uma massagem mais efetiva. E aí, igual tá mostrando aqui, então deixar os bracinhos esticados, a perna basicamente um pouquinho mais esticada, às vezes deixa um pouquinho mais flexionada aqui por conta do tamanho do leito, do local onde está sendo feito, e você fazer o movimento com o corpo e não só com o braço movimentando ele. Como realizar, né, então, nossas frequências de forma adequada? Conforme a gente viu aqui, a gente garantiu uma velocidade de 100 a 120 batimentos por minuto. Se a gente pode garantir com as músicas, com o próprio aplicativo do Recover, com... que mais? A própria monitorização do paciente, a gente vai ver lá a frequência que está dando nas nossas compressões. E aí essas compressões ela tem que atingir de 1/3 a meio da profundidade do tórax, e a gente tem que ter um retorno completo da expansão de tórax. A gente faz a compressão, a gente tem que deixar esse tórax voltar totalmente para a gente fazer a nova compressão. E aí, ciclos que não podem se interromper a cada 2 minutos. A gente só vai parar as massagens a cada 2 minutos para uma conferência rápida de retorno ou não do paciente. E 5 segundos a gente reafere os parâmetros, vê se voltou. Não voltou, a gente continua as massagens. E aí, começou as compressões, a gente vai entender a via aérea do nosso paciente, né? Aqui é uma escala, que é uma das escalas que a gente faz reconhecimento de via aérea do paciente difícil ou não, que é a escala de Comer-Claren. Então a gente tem o primeiro grau ao último grau dessa escala, que é de 1 a 4, né? Então, o primeiro grau aqui é um paciente com via aérea fácil, entre aspas, né? A gente consegue ver as pregas vocais, epiglote, bonitinho, a entrada do tubo aqui. E aqui, no último grau dessa via aérea, a gente não consegue ter visualização na entrada onde a gente vai colocar o tubo, entrada de traqueia. Não consegue ver pregas vocais, epiglote. Então, é um paciente que pode acontecer isso por diversos fatores. Então, às vezes neoplasia na região que a gente já pegou, edema por si só de via aérea superior, geralmente paciente braquicefálico. Então a gente conseguir classificar e com isso a gente entender como que a gente vai ganhar essa via aérea. Que na veterinária hoje é um pouco mais limitado, mas a gente tem as recomendações.
Então aqui a gente segue com uma intubação, né? Tradicional, tubo endotraqueal bonitinho. Hoje a gente tem, mas é pouco, em poucos locais, a gente tem a máscara laríngea, que a gente pode, de forma temporária, ventilar esse paciente, mas a gente consegue fazer isso de forma segura quando a gente já tem uma dificuldade na intubação. E aqui a gente também pode utilizar aqueles fios guias, né, o UG, o fio guia em si, que a gente passa ele primeiro para ele ter uma maior facilidade, ele ser mais rígido, a gente consegue formar ele da forma que a gente vai entrar assim, você consegue posicionar ele, que eu não sei como é que eu falo, sabe? Que é um fiozinho. Ele é maleável? Ele é maleável, tipo, você deixa ele retinho, ele fica retinho, você deixa ele redondo, ele fica redondo. Então, você consegue posicionar ele de uma forma que ele vai entrar bonitinho ali, mais anatômico, e depois você passa o tubo por ele, aí você consegue ganhar a veia de forma mais fácil. A gente também tem a possibilidade de traqueostomia, mas aí vai demandar muito da pessoa que está ali, se ela vai conseguir fazer essa traqueostomia de forma segura, ganhar essa via aérea. E é um procedimento de emergência, então tem que ser algo rápido, então a pessoa que estiver fazendo tem que ter essa habilidade de conseguir ganhar essa via aérea do paciente. E aqui sobre a ventilação, segundo as recomendações do Recover, né? Então, a ventilação em 10 movimentos respiratórios por minuto. Se ventilador mecânico, né, a gente conseguir presetar em até 10 ml por quilo, mantendo um tempo expiratório de 1 segundo. Aqui, eles citam também sobre compressões abdominais no momento da reanimação. Isso sendo feito de forma alternada à compressão torácica que está sendo realizada. Eles falam que tem uma melhora da circulação espontânea na reanimação. Algo muito comprovado? Não. Então, se você está lá, tá sobrando mão e a pessoa tá ali à toa, às vezes válido você tentar. Mas senão, você não faz muita diferença no processo da reanimação. E aqui sobre a monitorização do nosso paciente. Eu acho que o eletrocardiograma é o mais básico, né? A gente entender o eletrocardiograma. E aqui entra também a gente identificar qual é o ritmo de parada do nosso paciente. E o ETCO2, né? O que ele pode mudar na nossa conduta diante a gente ter esse número e a gente ter essa monitorização. O ETCO2 ele vai mostrar basicamente pra gente se a gente está tendo uma reanimação de forma eficaz ou não, né? O que é esse ETCO2, né? É o CO2 no final da expiração, então é o CO2 exalado, né? Então a gente tem os índices de TrCO2 que é correlacionado ao retorno da circulação espontânea, então quanto maior esse CO2 exalado, a gente tem os indícios de uma melhor circulação espontânea, e aí a gente pode ter o ETCO2 alto ou ETCO2 baixo na nossa reanimação. E aí aqui eles determinam valores, né? Antigamente para cão era 15, agora se passou a ser 18, e gato acima de 20. Então a nossa meta é manter, quando a gente consegue monitorar isso, um ETCO2 acima de 18 em cão e acima de 20 em gato. Isso vai dizer pra gente que a gente está tendo uma reanimação de forma espontânea, indica pra gente até prognóstico. Se a gente está lá no 6º ciclo de reanimação, nosso ETCO2 está 5, 1, 2, 3, a gente já tem mais um ponto que a gente vai levar em consideração e falar, não vale a pena a gente continuar essa reanimação, a gente não está tendo melhora. Ou outra, a gente está tendo um ETCO2 baixo assim, no começo dessa reanimação, então às vezes a qualidade da sua massagem cardíaca não está sendo tão eficaz assim. Certo? Certo. E aí, sobre o ritmo cardíaco no eletrocardiograma, né? A gente entender sobre quais são esses ritmos e como que a gente vai avaliá-los. Então a gente pode ter uma fibrilação de forma mais, entre aspas, discreta, que não vai ter tão evidente assim. Ataque cardíaco ventricular, geralmente a gente não foge muito disso, mas mantém esse padrão. E a gente entender se a gente vai ter esse aparelho para a gente desfibrilar ou não, né? As drogas de emergência quando a gente vai utilizar, né? Epinefrina, adrenalina, propriamente dita, 0,01 mg por quilo, dose alta não se faz mais. Atropina, 0,04 mg por quilo, e a vasopressina, 0,8 UI por quilo. Então, essa medicação, por exemplo, a adrenalina, ela é indicada no Recover a cada 3 a 5 minutos da reanimação. Como a gente intercala nossas massagens a cada 2 minutos,
O mais prático e fácil é a gente deixar isso a cada 4 minutos, que está dentro do intervalo recomendado por eles, que é de 3 a 5, e a gente consegue sincronizar com as nossas massagens. Então, a cada 2 ciclos de massagem, uma dose de adrenalina. Então, a cada 4 minutos, uma dose de adrenalina. E aí a gente vem na vasopressina, que eles mesmos falam que precisa de mais estudos e tudo mais, mas eles também podem recomendar como uma opção. Então, na prática, o que a gente acaba fazendo, a cada 2 minutos, a gente intercala. Então, nos primeiros 2 minutos, a gente faz adrenalina, depois, nos mais 2 minutos, a gente faz vaso. Aí, adrenalina, vaso. Então, você vai intercalando. E a atropina, né? Com excesso de tônus vagal, a gente tem uma bradicardia, geralmente no retorno de reanimação, ou pré-parada, a gente tem um paciente que está iniciando uma bradicardia, a gente tentar fazer esse retorno. Amiodarona, como antiarrítmico, 3 a 5 mg por quilo lento. Então, a gente, quando tiver ataque cardioventricular sem pulso ou a fibrilação ventricular, que são refratárias à desfibrilação que a gente fez lá atrás. Mas aí, se a gente não tiver também, a gente tem essa opção de realização. E aí, as vias de administração que a gente tem das medicações. Se é um paciente que chega na emergência, muitas vezes ele não vai ter acesso. Então, eles discorrem também sobre uma possibilidade de fazer essas medicações de forma intratraqueal. E aí, a gente precisa de uma... vai precisar ganhar a via aérea de qualquer forma para a gente conseguir fazer isso. E a gente vai aumentar essa dose. Então, eles falam de aumentar a dose em até 10 vezes a dose que a gente utiliza usualmente. E aí, a gente faz isso geralmente com auxílio de uma sondinha que a gente passa pelo tubo e administra essa adrenalina o mais próximo de carina traqueal, que é onde aqui tem a divisão dos pulmões aqui. E aí, sobre os cuidados pós-PCR, né? A gente conseguir avaliar a oxigenação do paciente na pós-parada, pressão, avaliação neurológica, avaliação de temperatura. Aqui tem uma tabelinha, um checklist de metas que a gente precisa verificar no paciente no pós-parada. Então, sobre oxigenação e ventilação. Ele tá com uma saturação adequada ou não? A gente checar aqui, checado e dentro da normalidade. Então, a gente tem uma avaliação sobre o TCO2. Está dentro do normal? Não está dentro do normal? A gente checar. Monitorização hemodinâmica. A gente fazer a avaliação de pressão, fazer a avaliação de frequência cardíaca, qual que é o ritmo cardíaco que está associado, lactato, se a gente tem um lactato aumentado ou não tem um lactato aumentado, isso vai nos dizer um pouco sobre perfusão daquele paciente, se a gente tem uma boa perfusão ou não, débito urinário, saturação venosa central, o que mais aqui? Temperatura, a gente conseguir controlar uma temperatura central, avaliar também a nossa diferença de temperatura central e periférica. Nesse outro. Sobre as alterações neurológicas, a gente tem algum indício de alteração de lesão neurológica por conta da parada, se a gente tem algum sinal de aumento de pressão intracraniana, eletrólitos, glicemia, a gente tenta deixar isso o mais corrigido possível, e aqui a gente consegue avaliar pela gasometria. Se o paciente precisa de sedação naquele processo de pós-parada, e aqui a gente entender de todas essas avaliações, a gente conseguir definir o nosso prognóstico. Se é um prognóstico adequado, se não é um prognóstico bom, e a gente até conseguir passar isso para a família quando a gente tá nesse processo de pós-reanimação. Tá? Então, checklist final. Então, equipe treinada com funções delegadas, equipamento de RCP checado. Então, a gente tem ambu, oxigênio, monitor, tubo, no nosso caso, ventilador. Droga da emergência separada. Se a gente já entende que é um paciente com risco, a gente tentar deixar essas doses calculadas. Tudo que a gente precisa de uma VR é difícil, a gente pensar em um paciente que vai passar por uma traqueostomia ou não. Algoritmos, se a gente estiver numa sala de emergência, a gente precisar disso, a gente deixar isso o mais visível possível. Material de intubação, desfibrilador, se possível. Reconhecimento imediato. Parada cardiorrespiratória confirmada, ausência de pulso, apneia. O paciente chega na nossa emergência, pensando não na ambulância, né?
Mas o paciente chega na emergência, o paciente desacordado, você já vê ali na hora, o paciente que está sem pulso, não está respirando, você já inicia a massagem cardíaca de forma mais imediata possível, porque mesmo que aí, vamos colocar no monitor primeiro, vamos ver, não. Você consegue fazer a avaliação física clínica ali, em 1 minutinho você já consegue reconhecer se o paciente está em parada ou não. Inícios das compressões. Compressão, manter essa frequência de 100 a 120, profundidade lembrar de 1/3 a metade do tórax no máximo, e a gente conseguir fazer o retorno desse tórax de forma completa. Ciclos a cada 2 minutos, tentando não interromper o máximo possível. E aqui também trocar quem está fazendo a compressão a cada 2 minutos, porque isso também interfere diretamente na qualidade da compressão, porque às vezes quem está fazendo essa compressão já está cansado depois dos 2 minutos e não consegue manter mais 2 minutos de forma correta.